Durante os últimos meses de 2025, Vladimir Putin defendeu uma versão de paz que beneficiaria mais a Rússia do que a Ucrânia. A Rússia alegou ter tomado assentamentos que não controlava e aumentou sua retórica sobre o assunto. A queda do Donbás, que Vladimir Putin cobiça desde antes mesmo da campanha inicial de agressão da Rússia contra a Ucrânia, em 2014 era inevitável. Tudo era apenas ilusão criada por Vladimir Putin e seus aliados para enganar os Estados Unidos, autoproclamados negociadores da paz, fazendo-os acreditar em algo irreal. A realidade é que o fracasso de Vladimir Putin no Donbás marca o início do fim para a Rússia, pois ele está cada vez mais desesperado para alcançar seus objetivos. Vamos começar com essas falsas capturas de cidades. No final de 2025, a Rússia afirmou ter capturado a cidade de Kupiansk. Essas afirmações vieram junto com outras mentiras, alegando que Pokrovsk, importante cidade-fortaleza ucraniana em Donbás, também havia caído. Nada disso era verdade. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, visitou Kupiansk logo após uma afirmação de Putin, provando que a cidade sitiada não havia caído nas mãos dos russos. Mas para Putin não se tratava da verdade, e sim de criar uma narrativa desesperada para que a Rússia pudesse se apoiar e conseguir o que quer em um acordo de paz, supondo que tal acordo realmente aconteça. Em uma entrevista ao The Trump Report da Times Radio em 13 de janeiro, o ex-embaixador dos WSCSIOS na Ucrânia, William B. Taylor, explicou o que realmente está acontecendo em Pokrovsk e Kupiansk. Taylor afirma que tentam tomar Pokrovsk há quase 2 anos. Disseram que conseguiram, mas não foi verdade. Eles disseram que controlavam Kupiansk, mas não era verdade. Ou seja, tudo que Putin declarou sobre essas cidades e a região de Donbás, onde está Pokrovsk, tem sido mentira nos últimos meses. Putin mente porque sabe que a situação em Donbás é mais desesperadora do que gostaria. Os ex-Cineva, especialmente o governo Trump, devem entender que Putin enfrenta o fato de que Donbás não cairá tão cedo. Na verdade, e como Taylor aponta, a região pode resistir às forças lentas e desajeitadas da Rússia por muito tempo ainda. A cada mês que passa, fica mais claro para Putin que o esforço simplesmente não vale a pena. E se a Ucrânia conseguir manter o apoio da Europa e, idealmente, dos Estados Unidos, Putin não poderá ignorar esse sinal. Eu realmente acho que o apoio à Ucrânia vai demonstrar, indicar e, finalmente, convencer os russos de que esse desgaste, esse processo caro, horrível e sangrento, não vale a pena. Taylor diz, antes de acrescentar, eles não vão conseguir romper, não conseguem reunir blindados ou qualquer tipo de força para alcançar um avanço, porque os ucranianos conseguem ver tudo o que eles estão fazendo do outro lado da linha. De fato, o custo da guerra na Ucrânia para a Rússia no Donbás e em outros lugares só está aumentando. David Kirichenko, do Conselho Atlântico, destacou esse ponto em um artigo de 15 de janeiro, onde apontou que o ritmo lento de avanço da Rússia deu à Ucrânia tempo suficiente para reforçar suas fortificações. Fortificações mais fortes levam a Rússia a ter que gastar mais tempo, tanto em dinheiro quanto em recursos, inclusive soldados, para forçar uma grande ruptura nas linhas da Ucrânia. Agora, a Ucrânia tem o cinturão de fortalezas que queria ter em 2022, relata Kiroshenko, acrescentando que uma série de barreiras físicas estão no caminho do avanço russo, mesmo que eles consigam tomar cidades como Bukrovsk. Arame farpado, valas antitanque e obstáculos de concreto estão espalhados por toda a Ucrânia. A Ucrânia espaçou suas linhas defensivas de modo que fiquem dentro do alcance de morteiros umas das outras, o que significa que o país pode fazer a Rússia pagar por cada passo que der para frente. Desgaste e interrupção são os objetivos da Ucrânia agora, já que o país determinou que esperar Putin é uma estratégia viável. Mas voltaremos a esse ponto mais tarde no vídeo. Talvez a Rússia perceba que o Donbás não vale o custo, mas Putin é diferente. O líder da Rússia já demonstrou várias vezes que não se importa com a vontade do povo, soldados ou conselheiros. Ele quer o Donbás para consolidar seu legado como grande conquistador russo. Essa visão limitada está levando Putin a ficar cada vez mais desesperado com suas atitudes. Para tentar convencer que a Rússia pode tomar o que quiser da Ucrânia, basta citar alegações russas de que a Ucrânia atacou uma residência de Putin no fim de 2025. A Rússia alegou isso para tentar retratar a Ucrânia como vilã, acusando-a de usar táticas terroristas e tentar matar um líder para vencer a guerra. Além disso, muitos, dentro e fora da Ucrânia, desejavam que esse ataque ocorresse. Ou que Putin iniciou a guerra que levou ao ataque que a Rússia alegou, e dizemos alegado, pois logo a mentira russa foi desmascarada.
No dia 1º de janeiro, a CNN informou que a Agência Central de Inteligência, ou CIA, avaliou o suposto ataque da Ucrânia a uma residência de Putin e descobriu que a Rússia não estava dizendo a verdade. A maioria provavelmente já poderia imaginar que o ataque foi uma operação de falsa bandeira realizada pela Rússia. Zelensky negou o ataque e a CIA concluiu que nenhum drone ucraniano mirou na propriedade. Taylor afirma que Putin sabia que não era um ataque à sua residência. Ele deveria saber que isso seria descoberto pelas capacidades técnicas dos ET-Tubs e outros países, e seria visto como falsa bandeira. Mesmo assim, continuou dizendo isso. Por quê? Desespero misturado com uma tentativa de fazer Trump pelo menos acreditar na história. E Trump realmente pareceu acreditar, pelo menos por um curto período. A CNN informa que ele disse: "Eu não gosto disso, não é bom." Após a alegação da Rússia e demonstrar irritação, a investigação da CIA depois revelou a verdade. Mas Putin conseguiu, ao menos por hora, fazer o que tentou: desviar o foco do show de horrores. Essa seria a inevitável queda do Donbass para os russos. Quando essa alegação falhou, a Rússia intensificou. Em janeiro de 2026, foi noticiado que a Rússia lançou o míssil hipersônico Oreshnik contra a Ucrânia. Ela lançou o míssil contra uma área residencial em Lviv, cidade próxima à fronteira da Ucrânia com a Polônia. Na época, a Al Jazeera afirmou que a Rússia atacou para intimidar aliados europeus da Ucrânia, o que provavelmente era verdade. Lançar um míssil hipersônico que atingiu velocidades de até 13 mil quilômetros, ou cerca de 8 mil milhas por hora em qualquer lugar próximo às fronteiras da OTAN europeia, certamente preocuparia a Europa, como apontam os relatos. Esse foi só o segundo uso de Oreshnik, Ucrânia, e o primeiro sem ogiva falsa. Kirill Brett, especialista em Rússia no Instituto Montaigne da França, acredita que enviar uma mensagem era exatamente a intenção de Putin. Vladimir Putin usa isso para se comunicar com o Ocidente, pois poderia obter os mesmos efeitos operacionais sem esse míssil. Brett comentou sobre o ataque. Enquanto os europeus fortalecem sua defesa, isso serve para lembrar sua vulnerabilidade. Porém, há outra forma de interpretar esse ataque, ou ao menos mais uma camada além da intimidação que Putin tentava impor. Como as falsas alegações sobre ataque à casa dele. O uso de Oreshnik por Putin na Ucrânia foi mais uma tentativa desesperada de distrair o mundo ocidental de quanto ele está mentindo sobre o verdadeiro estado do que está acontecendo no Donbass. Acho que ele reconhece desesperadamente que não está vencendo no campo de batalha, diz Taylor sobre o ataque a Lviv. Não está ganhando no Donbass e precisa agir diferente. E realizar esse tipo de ataque e esse tipo de ação demonstra o dilema dele. O dilema é que a Rússia não é a potência terrestre que Putin precisa para sustentar suas afirmações sobre o Donbass. Taylor não é o único a pensar assim, escrevendo também em sua coluna Futura Doutrina no Substack. O pesquisador sênior do Instituto Lowy, Mick Ryan, afirma que o ataque russo a Lviv demonstra o temor e a preocupação de Putin. Putin, longe de confiante na vitória que diz ser inevitável, é um Thanos sem joias, manopla ou o braço para usá-las. Ele e a Rússia não são inevitáveis, eles são falíveis, destacando apenas algumas das falhas da Rússia. Entre muitas, Ryan aponta a taxa insustentável de baixas de 1000 por dia. O uso de infantaria montada a cavalo pela Rússia em uma guerra moderna mostra que seu exército está longe de ser eficaz. Eles estão demonstrando um alto nível de desespero, porém, Ryan diz, e ele acredita que esse desespero vai se manifestar em Putin tendo que tomar uma decisão desconfortável sobre o verdadeiro destino da Rússia na guerra da Ucrânia, quando o mito sobre a inevitabilidade que ele criou desmoronar completamente. Aliás, a Ucrânia não deixou a Rússia sair impune do ataque a Oreshnik. Ela retaliou, focando como sempre em alvos militares para mostrar a Putin que nem mísseis hipersônicos quebrarão o espírito da Ucrânia. Confira nosso vídeo para saber tudo sobre essa retaliação brutal e brilhante. No fim das contas, a escalada repetida, tanto na retórica quanto nos ataques que estamos vendo da Rússia agora, é toda porque a batalha pelo Donbass não está indo como Putin afirma, e isso preocupa o líder russo. Ele quer que o mundo acredite que a Rússia está vencendo para garantir que qualquer acordo de paz com a Ucrânia envolva a cessão do Donbass. Putin mantém firmeza desde o início das negociações de paz e demonstra confiança no destino da região. Em mais uma demonstração de postura, Putin afirmou que a Rússia vai tomar o Donbass por qualquer meio, seja pela força ou por meio de negociações de paz. A CNN noticiou em 4 de dezembro que Putin fez essa afirmação. Terminaremos quando alcançarmos os objetivos da operação militar especial e libertarmos esses territórios,
além da retórica. Putin sabe que sua melhor chance de tomar o Donbás não é por ação militar, pois isso faria a Rússia perder centenas de milhares de soldados. Além das milhares de unidades de equipamento, diversos veículos de comunicação divulgaram estimativas sobre o tempo necessário para conquistar o Donbás. Em agosto de 2025, o Kiev Independent relatou que Zelensky disse que a Rússia precisaria de mais 4 anos de combates para conquistar todo o Donbás. Vamos analisar o significado disso. Estamos a cerca de um mês do 4º aniversário da Operação Militar Especial de Putin, segundo estimativas de perdas da Ucrânia publicadas pelo rastreador do Minfin. A Rússia já perdeu bem mais de 122 milhões de pessoas, junto com 11.500 tanques, quase 24 mil veículos blindados de combate e centenas, ou às vezes milhares, de sistemas de defesa aérea, aeronaves, sistemas de lançamento múltiplo de foguetes e equipamentos especiais. Putin realmente acha que a Rússia pode aguentar mais perdas, mantendo ataques em outros lugares, só para conquistar o Donbás? Se Zelensky estiver certo, é disso que vai precisar. Se a Ucrânia mantiver a forte defesa desde fevereiro de 2022 mesmo, as previsões mais otimistas para a Rússia continuam desanimadoras. Em dezembro, o Instituto para o Estudo da Guerra publicou uma entrevista com as pesquisadoras da Rússia, Jessica Sobieski e Jenny Olmsted. Elas indicam que a Rússia dificilmente conquistará o Donbás antes de 2027, e talvez só em 2028. Isso equivale de metade a 3/4 das baixas atuais da Rússia, além do que já ocorreu, segundo algumas projeções. Ainda assim, Putin faz todas essas afirmações porque precisa que os Estados Unidos e o resto do Ocidente acreditem que o Donbás vai cair em breve. Essa afirmação lhe dá vantagem, algo que a Rússia não obteve nas negociações de paz, além do custo militar da campanha de Donbás. Não podemos esquecer a economia russa, que aumenta o desespero nas ações recentes de Putin. Taylor aponta que a economia russa enfrenta dificuldades devido às perdas na guerra. Isso aumenta os custos para substituir sanções ocidentais e ataques ucranianos aos interesses russos de petróleo e gás. Isso reduziu a receita do Tesouro Russo. Esse dinheiro financia a máquina de guerra e mantém o conflito, diz Taylor. Relatos recentes indicam que esse trio de fatores já impacta a receita de petróleo e gás da Rússia. Em 15 de janeiro, Bloomberg disse que a receita da Rússia nessas indústrias atingiu o menor nível em 5 anos. A Rússia lucrou 108 bilhões de dólares que serão taxados por Putin, mas esse valor poderia ser bem maior. Cada bilhão de dólares retirado da receita anual de energia da Rússia é 1 bilhão a menos para o Kremlin financiar a guerra ou ataques constantes. O Donbás. A situação só piora para Putin, e o cenário para a Rússia se agrava. Logicamente, Putin não pode sustentar isso indefinidamente. A farsa vai terminar em breve, restando saber se a Rússia ficará sem dinheiro, soldados, equipamentos ou influência política primeiro, talvez todos ou uma combinação. Todos os sinais mostram que Putin deveria parar antes de destruir a Rússia pelo Donbás. Porém, isso significa que ele vai realmente parar? Taylor acredita que não. Ele afirma que Putin está tão decidido a tomar a Ucrânia que nem pararia no Donbás, mesmo se a Rússia o capturasse. Acho que os russos não estão levando as negociações a sério, diz Taylor, com um comentário que sugere que Putin não está nem um pouco preocupado com conversas de paz. Acho que nunca levaram as negociações a sério. O presidente Putin deixou claro o que quer na Ucrânia. Quero dizer, ele não quer só um território, ele quer a Ucrânia inteira. Ele não acredita que a Ucrânia exista ou deva existir, diz Taylor. Se for assim, talvez já tenhamos visto o desespero de Putin virar ilusão. Levará pelo menos 2 ou até 4 anos para o Donbás cair. O restante da Ucrânia demorará tanto para colapsar diante de uma Rússia cada vez mais fraca que Putin já terá morrido muito antes disso acontecer. Há várias estimativas sobre quanto tempo a Rússia levaria para conquistar toda a Ucrânia. Em maio, o ex-redator da Forbes, David Axe, relatou uma análise da Rush & Consulting da Polônia, que dizia que, no ritmo atual, a Rússia só tomaria a Ucrânia em 2256. Após 101 milhões de baixas e Putin morto há tempos, ele teria o que queria. Outra estimativa, relatada pela Pravda em outubro de 2025, calculava o tempo necessário em 103 anos. Ainda levaria muito tempo. Isso faria com que 73 anos precisasse superar o recorde de longevidade mundial por 54 anos para chegar a 176 anos, realizar seu sonho? Só estamos sendo sarcásticos.
Ainda assim, mesmo assumindo que essas estimativas estejam próximas da realidade e reduzindo meio século ou mais de qualquer uma delas, ainda é péssimo para a Rússia. O ponto é que Putin não vai conseguir o que quer antes de morrer, só se ele achar um jeito de firmar um acordo de paz que beneficie a Rússia e prejudique a Ucrânia. Muitos preferem acreditar que isso não ocorrerá, especialmente com o grande apoio dos aliados europeus à Ucrânia. Mas existe um fator imprevisível. Já falamos dele, e pouco antes deste vídeo ser produzido, ele fez algo que pode mostrar que as táticas de Putin funcionaram. Essa pessoa, claro, é Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos foi notícia em 15 de janeiro ao dizer que Putin está mais aberto a acordo que Zelensky. Acho que ele está pronto para fazer um acordo. Acho que a Ucrânia está menos pronta para fazer um acordo, disse Trump. E quando pressionado sobre o que ele achava ser o maior obstáculo para que um acordo fosse feito, Trump apenas disse Zelensky. Às vezes, parece que a opinião de Trump está simplesmente sendo jogada de um lado para o outro entre os líderes russos e ucranianos. Ele muda de opinião com tanta frequência que é impossível acompanhar. Se Trump realmente vê Zelensky como o obstáculo para a paz e Putin como o homem pronto para realizá-la, então isso sugeriria que Trump também não vê motivo para que a Ucrânia não simplesmente ceda o Donbass e dê a Putin o que ele quer. Será que Trump realmente foi enganado pela encenação de Putin? Afinal, é tão difícil saber, já que Trump pode simplesmente estar expressando frustração pelo fato de o Donbass ainda existir como um problema. Parece que o presidente dos Estados Unidos novamente culpa Zelensky pela guerra iniciada por Putin, o que preocupa a Ucrânia. Os comentários recentes de Trump não coincidem com o que Taylor disse 2 dias antes, ao afirmar que Trump seguirá pressionando por um cessar-fogo e pelo fim da guerra. Mas vai pressionar, acredito eu, Putin para chegar lá. Mas agora a pressão está sobre Zelensky, pelo menos até Trump mudar de ideia. Putin vai torcer para que essa mudança não aconteça tão cedo, porque no fim só conseguirá o Donbass sem grandes perdas se a Ucrânia ceder a região. Por isso Putin está tão desesperado. Ele sabe que não há alternativa, então continuará lutando, ou melhor, os soldados russos seguirão morrendo até que ele alcance seu objetivo. O problema de Putin é que talvez nunca consiga o que quer. Uma nova revelação sobre as reais baixas russas mostra que a via militar tem cada vez menos chance de atingir as ambições de Putin no Donbass. Pela primeira vez desde o início da invasão, a Rússia perde soldados mais rápido do que pode repor. As táticas de desgaste da Rússia se voltaram contra ela. Veja como a Ucrânia a está transformando em um cadáver vazio em nosso vídeo. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para mais sobre o declínio da Rússia sob Putin e a situação no Donbass. Obrigado por assistir.